Essa chave aí, ela faz parte de um projeto que, caso a pessoa a tenha, significa que ela manifestou uma crença, ou seja, uma fé, para fazer uma campanha em cima daquilo que ela acredita, que ela tem certeza, convicção absoluta, que ainda que hoje não exista, daqui a um tempo vai materializar-se e vai tornar-se realidade. Não me pergunte como, porque se eu soubesse como, não precisaria fé para você fazê-lo. Era só você seguir lá o procedimento e resolver a situação. Mas quando a coisa foge das suas condições, é aí que entra o quê? A fé. Foi o que aconteceu com Ana. Nós falávamos sobre isso, inclusive ontem, dos 2 filhos. 2 filhos. Um veio em forma de presente. Tem algum problema você receber algum presente de Deus? Nenhum. Não é verdade? Ô bispo, um amigo me conseguiu um emprego na firma em que ele trabalha. Glória a Deus, que presente. Agradeça a Deus e agradeça também ao amigo. Ore por ele, inclusive, tá certo? Ore por ele. Todo presente que vem de Deus, seja o quê? Bem-vindo, né? De Deus, viu, irmã? Cuidado com os presentes, né? O que vem de Deus, seja o quê? Bem-vindo. Diga que assim seja. Mas aquele presente que essa pessoa acabou de dizer que recebeu, é um presente. E tudo que vem pode ir ou não pode ir? Pode ou não pode? Fala um exemplo de uma coisa que vem de presente aí, de Deus. Fala aí. Saúde. A pessoa estava doente e ela recebeu saúde. Glória a Deus, é um presentão, não é verdade? Mas eu pergunto, ela pode ficar doente de outra coisa? Então, e aí, quando isso acontecer, se acontecer, tomara que não aconteça, mas se vier a acontecer, e aí, o que vai acontecer com o presente? O primeiro presente. O primeiro presente já não resolve mais. É necessário que haja uma outra situação, um outro presente. Só que aí é aquele negócio, presente é uma coisa que você recebe. A partir do momento que você diz, eu quero outro presente, então aí você vai ter que gerar a situação. É aí que entra o filho de Ana. É aí que entra o filho de Ana. O filho de Ana, ele foi gerado pela fé de Ana. Duas mulheres diferentes, de diferentes nacionalidades, de diferentes épocas, mas com o mesmo problema. A vontade, o desejo de ser mãe e a tristeza e a frustração de não poder ser. Uma recebeu um presente. O profeta Eliseu, sentindo-se grato, você presente você não pede, você pede presente? Não, presente você recebe, não é assim? Já pensou no seu aniversário, você liga para o seu amigo e fala, olha, dia 15 é meu aniversário, tá? Eu quero ganhar de presente uma máquina de fotografia, de lavar. O Chico, Cidinha, eu quero ganhar de presente uma máquina de fotografia. Espera aí, poxa, aí você vai constrangir o convidado. Você não pede, você pede presente? Não pede presente, só se for de piada, né? Você pedir presente. Presente não se pede, não, presente se recebe, não é assim? É ou não é? Presente você não sabe nem, né? Presente você não sabe nem o que é. Presente você não sabe nem. Eu já vou avisar o pessoal que fica gritando na reunião que não é o apóstolo hoje não, viu? Vocês gritam só com ele, tá?
O desespero é. Comigo vocês. Ah, meu Deus, é na reunião do apóstolo que você fala isso, irmão. Não, a minha, você fica aí quietinho. Espera aí. Então eu quero dizer que presente não se negocia. Presente não se pede, não se especifica, é presente. É tanto que quando a sunamita, quando Eliseu, sentindo-se grato pelo tratamento que recebeu daquela mulher, resolveu dar-lhe algo que ela não pediu. Inclusive na palavra, na passagem, quando ela perde o presente dela, ela usa este termo, eu não lhe pedi. Ela usa esse termo, acha aí para mim, filhão. Inclusive quando ela perde o presente, que é possível, presente é passível de se perder, sim ou não? Isso é natural, normal. Ela perdeu o presente dela e Ana também, mas eu vou mostrar a diferença entre aquilo que você recebe, né? Aquilo que você recebe assim de graça, esse graça não é no sentido de aquilo que você ganhou não ter valor, ou foi lhe dado porque era algo que estava sobrando. É graça no sentido de você receber não merecidamente, tá certo? Da graça bíblica, tá bom? Do favor não merecido. Então, quando ela perdeu aquilo que ela havia ganhado, o que é possível, ela usa inclusive esse termo. Quando ela chega-se diante do profeta e fala: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Então não me enganes, eu não te pedi filho. Ou seja, o que ela recebeu, ela queria? Ela queria? Queria, claro que ela queria. Ela queria, mas ela pediu? Não. Ela esforçou-se, partiu dela a iniciativa de ter? Não. Ah, não acabou, a gente acabou de ver a mulher falando, eu não te pedi o quê? Filho. Mas ela queria, não queria? Mas não partiu dela a iniciativa de conquistar aquilo ali. Ou seja, o que ela recebeu, e recebeu com a alegria maior do mundo, porque era a coisa que ela mais o quê? Queria, mas ela recebeu como presente. Presta atenção, tem coisas que você recebe como presente. Tem coisas que você recebe como caridade. Tem coisas que você recebe como graça. E glória a Deus por isso. Você vai achar ruim? Não. Mas aquilo ali é esporádico. Aquilo ali é atípico. Acontece? Sim. E quando você ganha, você fica o quê? Feliz. Mas para você ganhar um presente, você tem que esperar a boa vontade de alguém que o quê? Que queira lhe dar um presente. É tanto que tem gente que fica aguardando ansiosamente ali o seu aniversário, porque sabe que somente naquela data corre-se o risco dela receber o quê? E fora dela ela nem tem expectativa de tal coisa. O que gera, não. O que gera, ele gera o presente de hoje, amanhã, dia 15, dia 16. Que dia que é seu aniversário? Que dia que é o aniversário da senhora de vermelho? O seu é hoje? Ah, você não precisa esperar por hoje. Quem o seu não é hoje? Levanta a mão. Ah, o seu não é hoje não? Mas se você tem a herança espiritual, você gera o seu presente hoje, você gera agora, você gera na hora que você quiser. Você não depende de datas, nem de boa vontade de alguém. Você não depende disso. Se vier, amém, graças a Deus. Mas
independente de alguém ou da boa vontade de alguém em querer fazer alguma coisa por você, e esse alguém inclui Deus. Quem tem a herança espiritual gera, diga glória a Deus. Por isso que aquela mulher que recebeu o filho por presente, quando perdeu, entrou em desespero. Sabe por que ela entrou em desespero? Porque ela só tinha aquele filho. E o que ela tinha, ela não gerou, ela ganhou. E para ela ter outro, ela tinha que ganhar de novo. E para ganhar de novo, ela tinha que achar o profeta. E outra coisa, o profeta tinha que querer dar para ela aquilo ali. Porque o que ela conquistou não foi gerado dela, foi uma coisa que veio externamente, graciosamente, que veio do sentimento de Eliseu. O filho que aquela mulher tanto queria não foi produzido pela fé dela, não, ela recebeu pela satisfação do profeta naquele momento, em querer de alguma forma, com a sua fé, a fé do profeta, não é da mulher não, retribuir aquilo que ele considerava como uma grande consideração da parte dela para com ele. Era do momento. E haveriam momentos que Eliseu não teria esse mesmo sentimento. Haveriam momentos que Eliseu estava com a cabeça em outro lugar. Não é verdade? Quem aqui já foi pedir alguma coisa para o pai, ou para a mãe, ou para o marido, ou para a esposa, mas você sentiu o clima e você falou e pensou bem, eu acho que não vou falar isso agora não, porque, levanta a mãozinha aí. Não é assim? Por que você não falou naquela hora? Porque aquela pessoa, ela estava o quê? Com a cabeça em outro lugar, estava com a cabeça cheia, estava chateada. Não é a hora de pedir, não é verdade? A outra está me pedindo um abraço, vai ficar sem, que agora é a hora da pregação, não é? Está vendo? Pediu na hora errada, né? Então o que acontece? É assim. Você muitas vezes sabe que ali não é a hora de quê? De pedir, porque se você pedir, provavelmente você vai receber ali o quê? Um não. Porque o que você quer não depende, olha que coisa forte, o que você quer não depende de você, depende da boa vontade do outro, e você, em vez de gerar o seu filho, você fica esperando momentos e boa vontade da outra pessoa, para você então chegar-se e arriscar receber aquilo que você precisa. Você vai viver assim? Você vai viver assim? E se a pessoa estiver de mau humor? Você que espere? Não, você vai gerar o que você quer. Diga glória a Deus. Você vai gerar. A outra está me pedindo um abraço ali, na hora errada, não vai receber o presente. E o pior é que ela depende de mim. Se eu quiser, eu dou um abraço nela, senão eu não dou, né? O outro ali está assim com a mão assim, ó, eu recebo, porque ele gerou o abraço dele, está vendo? E ela vai ter que esperar a minha boa vontade. Ele não espera não, o senhor pode ficar em cima o tempo que você quiser, eu já recebi esse abraço daqui pela minha fé e acabou. Olha a diferença entre receber o presente e o quê? E gerar o quê? E gerar o presente. Então você quer o quê? Depender da boa vontade, das coisas, da situação ou da ocasião, ou você quer gerar o que é seu? Você quer o quê? Você quer ser um Labão que depende da presença de Jacó junto com ele, para ele ser abençoado? E quando Jacó falou que ia embora, Labão entrou em desespero, igual a sunamita, porque a bênção que havia sobre a vida de Labão, ele tinha consciência que vinha não porque ele gerava a bênção, mas porque ele tinha a companhia de quem? De Jacó. E ele sabia que ele era abençoado por causa de quem?
de Jacó. Não sei se tem isso na Bíblia. Não sei se tem isso na Bíblia. Imagino que deva ter, né, meu filho? Será que tem? Ele sabia que ele era abençoado não por causa dele. Não por causa dele. É tanto que quando Jacó falou que ia embora, ele entrou em desespero, igual a sunamita. Igual você que recebe um presente e esse presente é passível de perda. E uma vez que ele corra o risco de perder-se, você entra em desespero, porque você só tem aquele ali. Quem tem a herança espiritual não esquenta a cabeça, porque vai perder aquele, não tem problema, eu gero outro. Diga glória a Deus. Eu gero outro. Ah, tu perdeu isso aqui? Eu gero outro. É até bom que eu vou gerar um novo aqui. Pronto, saiu um novo aqui. E agora? Agora, quem vive de presente, perdeu o presente, já era. Você não pode viver na dependência. Você tem que ser um gerador. Diga glória a Deus. Quem tem herança espiritual pode tirar todos os presentes de você, pode tirar tudo de você, pode tirar carro, casa, dinheiro, mulher, cabelo, dente, pode pegar você e jogar só de cueca no deserto, numa cova rasa, e os inimigos podem te capturar e te levar embora para o Egito. Quando você chegar lá e você pensar que José morreu, quando chega lá, José é o governador do Egito, porque você gera. Entenda o que Deus quer de você, Brasil, igreja e o mundo. E ninguém pode tirar a tua herança espiritual. Pode até ser que toque no presente, mas na herança espiritual ninguém pode o quê? Tocar, porque essa herança espiritual ela está na sua alma. Quando Satanás chegou para Deus e disse: Senhor, Jó, ele te serve, te honra, te adora, te glorifica, debalde, quer dizer, também, à toa, né? Também tu o cercastes, concebe, e lhe presenteastes, quer dizer, o trabalho de suas mãos se multiplica pela face da terra. O Senhor abençoa sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. É aí que o diabo errou. Na verdade, ele não errou, não. Ele queria tocar em tudo, né? E Deus sabia a diferença entre receber o presente e gerar o presente. A Bíblia não fala, mas eu estava lá no dia, Deus deu uma risadinha de canto de boca assim, fez assim. Fala. Não adianta procurar isso aí não, meu filho, não está aí. Eu estava lá. Na hora que o demônio disse: toca-lhe em tudo quanto tem, e você vai ver que a casa vai cair. Aí Deus, de cantinho de boca assim, ó, só um lado da boca assim, ó. Só o cantinho assim. Vai lá. Pode tocar. Porque Deus sabia que quem gera... A pior burrice do diabo é tocar num presente de alguém que gera. Porque a pessoa perde aquele e gera um melhor do que o que tinha antes. Aliás, é um favor que faz. Só assim a gente troca de carro, de casa, de vida. Ah, meu Deus do céu. Tem coisa que não dá nem para me falar aqui. Ai, Jesus, aleluia, porque você quer saber o que é. Às vezes você perde, você acha que perdeu, você fez foi ganhar. Às vezes o diabo se arrepende e fala: para que eu tirei aquilo dele? Devia ter deixado aquilo lá. Agora eu tenho um maior do que tinha antes. Porque é um gerador. Deus disse: pode tocar. Porém, presta atenção.
Você pode tocar nos bens, nos presentes. Porém, na herança espiritual que está onde? Na alma. Ali você não pode o quê? Porque é dali que se gera todas as coisas. Rapaz, isso é muito profundo. É dali que se gera todas as coisas. Diga glória a Deus. Aí Satanás vai lá, toca nos bens, no material, em tudo que Jó tinha. Tudo. Até no corpo. Tudo que é material, tudo que é presente. Saúde, família, filhos, vacas, o que mais? Fazenda, pegou fogo, bens, o que mais? Em tudo, né? Um casamento, falei mais, presentes, outros presentes, falei. Na autoridade, não, que Jó tinha, né? Na honra de Jó, que ele tinha, na autoridade que ele exercia, porque Jó era uma pessoa consideradíssima, lá ele julgava, ele era quando tinha questões assim, situações que precisavam ser resolvidas, todo mundo ia até Jó, para saber o que é que ele ia decidir, o que ele batesse o martelo era lei, tocou em tudo, mas não tocou aonde? Na alma, ou seja, na herança espiritual. E o que aconteceu com Jó depois? Que estava lá, doente, mulher foi embora, filhos faleceram, casa caiu, derrubou tudo, tocou fogo, vaca pegou, saúde não tinha. O que aconteceu com Jó? Aconteceu com Jó o que aconteceu com todos os geradores. Aconteceu com Jó o que aconteceu com José, o que aconteceu com o apóstolo, o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com Jacó. Pode tirar tudo. Jacó foi enganado, tiraram a mulher de Jacó, fizeram ele trabalhar 7 anos, e na hora de despedir-se dele, disseram assim: o que você quer ganhar de salário? Ele falou: nada, eu sou um gerador. O que eu quero ganhar é o seguinte: de você eu não quero nada não, eu não quero presentes. Rapaz, isso é forte demais. Eu não preciso de presente, eu sou um gerador. E o que você quer? Não, eu quero o seguinte, vamos fazer o seguinte: toda ovelha que nascer malhada, toda cria que nascer malhada, a partir de hoje, toda ovelha que nascer malhada vai ser minha. As que nascerem de uma cor só vão ser sua. Labão deu uma olhada para o rebanho das ovelhas. Vê se você vê alguma ovelha malhada ali. Vê aí se você vê alguma. Não. Labão disse: já é. Só que Labão não sabia que Jacó era o quê? Um gerar? E gerador gera. Gerador não precisa de condições, gerador não precisa de circunstâncias, gerador não precisa de peixada. Peixada aqui é padrinho, né? Lá na Bahia é pistolão. Gerador não precisa de forcinha, gerador não precisa de presente. Gerador, oh, meu Deus do céu, não dá, tem coisa que não tem, a língua portuguesa eu não tenho como transmitir para você. É só o Espírito mesmo falando contigo. Gerador gera. Só tem uma maneira de você destruir o gerador. Sabe como? Como? Não, matando, aí quem é que sai que o gerador vai beijar? Aí é que vai arrebentar de gerar mesmo, porque ele vai para a glória, aí vai gerar de lá de cima. Aí é 220 agora. Não, só tem uma maneira de você destruir um gerador. É tocando aonde? Na alma. Porque é dela que se gera. Por isso que Deus disse: de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu gerador. Porque é de lá que procedem os presentes: saúde, família, riqueza, honra, felicidade, paz, vitória, libertação, livramento, salvação, prosperidade, tudo.
Então Jacó estava ao lado de Labão. Labão sabia que ele era abençoado, não porque ele gerava a bênção, mas porque junto com ele havia quem? Um gerador. E quando ele ficou ameaçado de sair de perto de Labão, Labão entrou em desespero. A pessoa que vive de presente é assim. Quando ela tem ali a ameaça, ou quando ela tem ali a expectativa de perder aquilo que ela recebeu como presente, ela entra em desespero. Por quê? Porque ela não é uma geradora. Ela não é uma geradora. Ela é alguém que vive do favor dos outros. E inclua-se os outros o próprio Deus. Você vive na dependência, mas não na dependência no sentido de ser servo. Não, é no sentido de como aqueles que Jesus disse, vocês estão comigo só por causa de quê? Do pão. Vocês me seguem. Ele falou isso para um grande número de pessoas que viviam na mendigância, no sentido de apenas sobreviver daquilo que recebiam graciosamente, porque estavam de repente no lugar certo, na hora certa. E quando não estivessem, e quando estivessem na falta da condição, iriam ficar sem nada. E Jesus virou para aquela massa e disse, vocês estão comigo apenas por causa de quê? Mostra aí na Bíblia, Mateus quanto, filho? João 6, mostra lá. Vocês estão comigo, versículo 26. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quer dizer, vocês vivem na mendigância. Vocês vivem na dependência, não minha espiritual, da herança espiritual, mas das coisas que vocês recebem. E quando a pessoa está na iminência de perder, olha só, ela já entra em desespero. Foi o que aconteceu com Labão. Quando ele viu-se na iminência de perder Jacó, ele entrou em desespero e fez qualquer negócio e disse, não saia de perto de mim, porque eu tenho experimentado que Deus tem me abençoado, não por causa de mim, não porque eu gero a bênção, mas por causa de você. E como você está perto de mim, eu acabo sendo abençoado, acaba resvalando sobre mim as bênçãos que você gera. Então fica comigo. Mas quando Jacó saiu de perto de Labão, Labão caiu, Labão sucumbiu, Labão pereceu. Da mesma forma, Abraão e Ló. Quem era o gerador? Quem era o gerador? E quem vivia do pão que perece? Ló. Quando Ló e Abraão chegaram numa situação em que estava insustentável se criar os dois rebanhos, porque era tanto gado que não tinha pasto na terra que coubesse. Então eles decidiram, olha, a gente vai ter que separar aqui, ou senão não tem pasto, que a gente vai ter que ramificar a coisa aqui. Chegou com Ló, subiu lá num local alto, numa campina, num lugar lá, virou-se para Ló e disse, e aí Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para as campinas, eu vou para o deserto. Se você quiser ir para o deserto, eu vou para as campinas. E Ló, tecnicamente, naturalmente, né? Macetosamente, escolheu o quê? Não, eu vou para onde? Para as campinas. E Abraão esquentou a cabeça? Por que não? Por que Abraão não esquentou? Porque Abraão, ele era o quê? E o que é que faz um gerador? Ele gera. E para ele gerar, ele não precisa de circunstâncias, de condições, de ocasião, de porta fechada, de padrinho. Não. Se tiver, glória a Deus, né? Vinde a mim. Mas se não tiver, não precisa, porque ele o quê? Ele gera. Quem está entendendo? E Abraão disse, pode ir.
e que Deus te abençoe. E o abençoou, até enquanto houve o quê? Pasto, até enquanto houve presente. O pasto acabou, o rei daquela região morreu e assumiu um outro rei. E quando a pessoa vive de presente, ela vive da dependência da circunstância. Se o governo tal estiver no poder, beleza. Se o outro assumir, já era. Isso aí é um que vive de quê? Circunstância. O gerador não. O gerador, o mundo pode ficar de cabeça para baixo, não está nem aí. Ele vai gerar do mesmo jeito. Ele gera aqui, gera ali, gera lá, gera acolá. Ele, se você gostar dele, ele gera. Se você não for com a cara dele, aí aquele é capaz dele gerar mais ainda. O gerador, ele não precisa de nada não, meu filho. Gerador gera. E aí o que diz a palavra? Que Abraão então vai para onde? Para o deserto. E o que acontece no deserto? O que acontece no deserto? O deserto floresce. Sabe por quê? Porque ali tinha o quê? Um gerador. Tinha alguém que era a própria bênção. Que aonde colocasse a planta dos seus pés, o lugar seria uma bênção. É diferente do que vive de presente. O que vive da circunstância é o contrário. O que é gerador, aonde chega, transforma o ambiente. O que não é gerador é o contrário. Ele precisa que o ambiente transforme ele. Aí ele precisa que o bispo, que o bispo Johnson goste de mim. Ele precisa que o bispo Dalto compreenda o que eu estou passando. Ele precisa que o Amauri resolva um problema para mim. Ele precisa que o doutor Denis me compreenda nessa outra situação. Ele precisa que a esposa traga a coisa na hora certa. Ele precisa que não haja problema com relação a determinada coisa. Ele vive na dependência da circunstância. Enquanto tudo correr bem, ele está o quê? Na hora que a circunstância não for favorável, o que acontece com o dependente? Ele cai. E o gerador? O gerador não precisa de nada externo, ele gera. O negócio vem de dentro dele para fora, não vem de fora para dentro. O meio que ele vive, o ambiente que ele vive, o ambiente que ele vive, o meio que ele está, isto é irrelevante, não interessa onde está, com quem fala com ele, quem deixa de falar com ele, quem gosta dele, quem não gosta dele, ele está, como é que se diz? Se lixando é mais bonitinho, né? Não pode falar isso não. Ele está se lixando para o que está ao redor. E fulano ganhou, bem, beleza. Fulano perdeu, beleza. Fulano assumiu a presidência, ótimo. Beltrano assumiu a presidência, não está nem aí. Está fazendo frio, estou gerando. Está fazendo calor, estou gerando. Fulano gosta de mim, estou gerando. Fulano não gosta, estou gerando. Rapaz, entenda, o que acontece no planeta Terra e no mundo não interessa a quem é o quê? Gerador. Porque gerador gera. É o contrário, aonde ele chega, o ambiente que não está propício, fica propício. Então você tem a autoridade para fazer o que tiver de ser feito. Quem está entendendo? Isso significa ter a herança espiritual. A sunamita, quando perdeu o filho, entrou em desespero. Sabe por quê? Porque ela ganhou aquele filho como o quê? Como presente. E se ela perdeu, ela ficaria então agora na dependência de ganhar o quê? E se a pessoa não quisesse dar outro presente para ela? Fica sem. E Ana? Ana também conquistou o filho. Mas o filho que Ana conquistou veio como presente? Não. Claro que em outro contexto, obviamente, que seria um presente de Deus. Mas dentro do que nós estamos falando, o que Ana recebeu, Ana não ganhou da boa vontade de alguém, como foi o caso da sunamita, que pela boa vontade de Eliseu, orou a Deus e ela teve o filho que ela tanto queria, mas ela recebeu como presente. Ana não, Ana gerou. Ana foi no templo, dobrou o joelho a coluna, rapaz, eu nunca lembro o nome daquele negócio ali. Na coluna, fez um voto. O que Ana fez? Um voto. E ela disse: Senhor,
se o Senhor tirar a vergonha da minha vida e me fizer ser mãe, eu vou pegar o meu filho assim que desmamá-lo e vou entregá-lo para servir o Senhor no mosteiro, não, convento é de freira, irmão. Convento. Você nunca fez primeira comunhão, não? Convento é de freira. Vou entregar lá no coisa que fica o sacerdote. Hã? Não é templo, não. Vocês sabem onde é esse lugar aí. E vou deixar lá. E ele vai servir ao Senhor. E não vai, é tempo integral. E vire uma vez no ano, talvez eu venha vê-lo e dar um beijo nele. Mas por que ela não teve medo? Por que ela não teve medo? Porque ela gerou. E ela sabia que do jeito que ela gerou um, se ela ficasse sem aquele, ela geraria outro. E sabe o que aconteceu com Ana quando ela ficou sem o filho? Ela gerou mais 5, porque ela era uma geradora. Diga glória a Deus. E quem é gerador não tem medo de nada. Não tem medo de perder. Uma pessoa que ganha alguma coisa que não teve a possibilidade de gerar. E ela recebe aquilo ali, mas algo que ela jamais teve a possibilidade de gerar. E ela ganhou. Um bem, por exemplo, um carro. Teve um sorteio e a pessoa ganhou um carro. Ela ganha um salário mínimo. Jamais teria condição de comprar um carrão daquele. E aí fez uma compra no supermercado, no shopping, teve um sorteio, ganhou lá uma Hilux 4x4, cabine dupla, né? Com um lacinho em cima. E ela ganhou aquilo ali. Aquilo ali é o quê? É um presente. É bem-vindo? Oh, quem vai jogar fora? Você não ia querer, não? Eu ia querer na hora. Mas aquilo ali, não esqueça, veio para a pessoa como o quê? Um presente, uma dádiva. Não é algo que ela teve a capacidade de gerar. A fé, a condição, a estrutura, o esforço. Mas ela ganhou. E que seja bem-vindo. Imagina essa pessoa numa situação em que ela seja vítima de um assalto. Alguém a ameaça, aquele veículo não tem seguro, e geralmente não vai ter, porque às vezes a pessoa ganhou o carro e não tem nem a condição de pagar o seguro do veículo, e ela é ameaçada com uma arma, e o ladrão fala, passa a chave do carro agora. Ela se vê na iminência de perder aquele carro. E é aí que você vê o desespero. E por isso muita gente perde a vida, coitada, infelizmente. Porque a pessoa no desespero de imaginar que o carrão que ela ganhou, ela vai perder. E provavelmente nunca mais ela vai ver. A pessoa entra no desespero de tal maneira que ela arrisca a própria vida resistindo com humilhante, com a arma em mãos, e a gente já viu cenas como essas aí em todo canto, sim ou não? E o ladrão querendo puxar a chave da pessoa, e a pessoa puxando a chave, e o humilhante com a arma na mão, e a pessoa enfrentando a morte no desespero e no medo de perder o quê? O carro. Mas por que ela faz isso? Sabe por quê? Porque ela sabe que ela nunca mais vai poder o quê? Ter outro carro daquele, porque aquele que ela teve, ela não gerou, ela ganhou. Quem está entendendo? Então ela fica com medo de perder, porque ela sabe que ela não vai ter como gerar. Agora traga isso para o mundo espiritual, falamos isso aqui, traga isso para o mundo espiritual. Quando a pessoa não é geradora, ela vive também inquieta, ela vive com medo, e a pessoa com medo só faz besteira, sim ou não? É ou não é verdade? Ela faz barganha com o diabo, ela faz coisa que não é para fazer, ela se compromete, ela não confia em Deus, ela age de maneira, sabe, suja, baixa, porque ela quer a qualquer custo segurar aquilo
que ela ganhou, mas ela não o quê? Gerou. Quem gera não esquenta a cabeça com o quê? Com nada. A pessoa que é uma geradora, volta lá no assalto. A pessoa que é a geradora, a pessoa que gera, a pessoa que ela gera, que ela tem uma condição de poder adquirir um outro. Diante de uma situação como esta, o comportamento dela vai ser o mesmo? Não. Ela, pelo contrário, às vezes faz assim, não, pode levar. Leva. Sabe por quê? Porque ela está preservando o quê? A vida. E o que é mais forte para ela, que é geradora? O bem ou a vida? Se ela perder a vida, ela gera outro bem? E se ela perder o bem? Eu já vi gente dizer assim, olha, contando que foi vítima de alguma coisa, e alguém dizer assim, mas fulano, e agora? A pessoa nem esquentando a cabeça diz, depois eu compro outro. Sabe por quê? Porque ela é geradora. Quem está entendendo? Então há na pessoa uma certa tranquilidade, porque ela sabe que aquilo que ela perdeu, ela vai lá e gera e faz outra, porque ela não depende do presente, ela não depende de uma vez acertar novamente a compra do supermercado para ganhar outro carro daquele. Ela sabe que ela gerou ela gera 2, 3, 10 e quantos ela quiser gerar. E se ela invocar, ela gera logo 20 de uma vez só, porque ela é geradora. Diga glória a Deus. Gerador é assim. E você tem que ser um gerador. Você tem que ter herança espiritual. Você sabe que quando Pedro, a gente está no mês das portas abertas. Você sabe que quando o Senhor chamou os discípulos, reuniu eles e disse, quem vós pensa que eu sou? E todo mundo começou a dar suas opiniões. Pedro, que não tinha medo de quê? Rapaz, uma coisa a gente tem que admitir, Pedro não tinha medo de perder nada. Pedro é um gerador nato. Pedro não tinha medo de tomar bronca. Pedro não tinha medo de tomar bronca. Porque Pedro, você sabe que Pedro falava pelos cotovelos, né? É ou não é verdade? Não, Pedro falava pelos cotovelos. Pedro era aquele cara que ou ele era elogiado ou ele era detonado lá no meio de todo mundo. Às vezes numa sala de aula a professora pergunta alguma coisa, quem descobriu o Brasil? A pessoa sabe, mas ela fica como? Com medo de responder errado e daqui a pouco eu falo uma besteira, todos os coleguinhas vão rir de mim. É ou não é verdade? Então ela fica receosa, né? Gerador geralmente não tem medo de se expor. Gerador, se ele sai jogando, descarregando energia para todo lado. O liquidificador que queime, ele manda voltagem para tudo que é canto. Entendeu? É problema dele. Um funciona, beleza, o outro queima, e não foi mal. Mas o gerador é assim. Então, quando Jesus perguntou quem os discípulos achavam que ele era, Pedro disse, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe que naquele momento, o Senhor Jesus confirmou na vida de Pedro o quê? Que ele era o quê? Um gerador. Por isso que o Senhor disse, por isso, mostra lá, por isto que o Senhor disse, olha lá, dar-te-ei o quê? As chaves do reino dos céus. Ou seja, o que ligares na terra, isso quer dizer que independente de qualquer coisa ou circunstância, o que você determinar aqui, vai unir a ponta lá no mundo espiritual, ou seja, vai virar lei. Diga glória a Deus. O que ligares aqui na terra será ligado aonde? Nos céus. E o que desligares na terra será desligado aonde? Ou seja, você não vai depender de fatores terrenos ou naturais. É o contrário. O terreno, o temporal e o natural é que se vire para se adequar ao que você quer. Jesus, o maior gerador de todos, estava com fome, passando numa floresta, ele avistou um pé de quê? De
De que era o pé mesmo? Figo. Ele então chega no pé de figo e ele quer comer. E ele procura o que ali? Figo para comer. Ele achou figo para comer? Não. O que ele fez? Não tem figo não, é? Não tem não. Não tem não. Então nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira o quê? Secou. Agora presta atenção no detalhe. Não sei se é nesse evangelho que fala. Presta atenção no detalhe. Não era tempo de quê? De figo. É aí que mostra, filho? Não é. Mostra aí então. Não era a época de quê? De figo. Não era tempo de figo. Mas quando é um gerador que procura figo, problema da figueira. A figueira que fizer sair figo fora do tempo. Quem não é gerador, aquele que é dependente do presente, ia chegar lá na figueira, só ia ver folha, e aí alguém ia dizer, não, mas não tem figo. Mas por quê? Porque não é tempo de figo. É mesmo, não é tempo de figo. Então ele fica refém do tempo do figo. O gerador não. O gerador, o figo que nasce fora de tempo. E como não nasceu, a figueira foi amaldiçoada. E eu lhe garanto que teve outra figueira que do lado, que ele já foi olhando para outra figueira, a outra já foi... E nasceu figo. A figueira do lado nasceu figo rapidinho. Oxe, o figo estava docinho. A figueira do lado, quando viu a outra secada, deu uma olhadinha assim, transformou a folha em figo. Porque o gerador, ele não fica refém do tempo de figo. É o figo que nasce fora do tempo. A situação que mude aonde ele coloca a planta dos pés, ele não depende da circunstância, do local, do ambiente. O ambiente que se adeque a ele, ao que ele quer. Por isso que Josué mandou o sol voltar para trás. E o sistema solar todo que se virasse, desse o jeito dele e começasse a retornar. Porque o gerador, ele tem na mão o quê? A chave. E o que ele ligar na terra, será ligado no céu. E ele não vai ligar o que a terra, olha, só temos isso. Não, mas eu quero é aquilo. E a terra que se adeque ao que o gerador quis. Por isso que os geradores fazia ferro de machado flutuar, sol voltar para trás, água do mar se abrir. É ou não é verdade? Sim ou não? E tantas outras coisas. E tantas outras coisas. Fazia chover onde tinha seca, porque é gerador. Gerador. E você tem que ser um gerador. Diga glória a Deus. E você tem que ser um gerador. Amém?